Agora vamos falar sobre as causas trabalhistas. Sabia que a indenização trabalhista passa a ser calculada agora sobre o salário da pessoa que se sente lesada, ofendida? Para entender isso melhor, eu vou conversar agora com a assessora jurídica Marília Cacheta. Marília, bom dia. Bom dia. Obrigada por ter vindo, viu? Eu quem agradeço. Essa mudança ela veio com a reforma trabalhista que entra em vigor em novembro. Como é que é isso, esse cálculo da indenização quando alguém se sente ofendido, lesado? Exatamente. Agora, isso vai ser considerado em 4 graus. Né? O juiz, na hora de analisar o caso, ele vai considerar se a ofensa é em grau leve, médio, grave ou gravíssimo. E vai ser baseado agora na remuneração desse empregado. Se for de grau leve, 3 salários do empregado. Médio, 5 salários, grave, 20 salários e gravíssimo, 50 salários do empregado. Entendi. Isso é um avanço na avaliação de vocês? Bom, alguns advogados consideram isso inconstitucional, porque o dano moral, ele vem para dizer sobre o que você está afetando na dignidade da pessoa humana, né? Então, assim, alguns declaram inconstitucional e o Michel Temer prometeu que editaria algumas medidas até essa reforma entrar em vigor. Então, nós ainda não sabemos, né? Porque antigamente isso era palco de reclamatórias trabalhistas de valores muito altos, né? Reclamatórias trabalhistas, às vezes, milionárias, né? Então, isso, dependendo do poder aquisitivo do empregador, realmente, assim, o falia, né? Então, isso veio mesmo para regularizar essa situação de valores, né? Para não serem valores abusivos, né? Então, tem alguns critérios que o juiz vai ter que observar para analisar cada caso. Um deles é como se o empregado, como a pessoa que ofendeu, como ela se retratou, qual que é o grau de ofensa, né, dessa humilhação, né, se isso é possível de retratação física ou psíquica. Então, são vários critérios que o juiz vai ter que analisar para considerar isso leve, né, médio, grave ou gravíssimo. O que é considerado, porque as pessoas, eu acho que no caso das empresas é muito a questão de assédio moral e dano moral. Exatamente. Me corrija se eu estiver errado. Qual que é a diferença? E é o mais comum mesmo que a gente tem? Exatamente. Muitas reclamatórias trabalhistas, elas já vêm cumuladas com dano moral e assédio moral. O que é o dano moral? É quando a pessoa, o empregador, ele vai ferir a dignidade da pessoa humana. No caso, a imagem, quando ele humilha a pessoa, né? No caso do assédio moral, é quando ele fere a dignidade psíquica, né? No sentido de você é bobo, você é burro, ou então tira ele e deixa ele fazendo uma determinada função, onde todos os outros faziam e agora eu impliquei com o funcionário, só ele vai fazer a limpeza da caixa de gordura, por exemplo. Então, isso é assédio moral. Então, muitas reclamatórias trabalhistas já estão vindo com dano moral e assédio moral acumulados. E isso precisa de testemunha, Marília? Precisa, porque são coisas que são inerentes à documentação. Não adianta nós, enquanto assessores jurídicos que cuidamos dessas empresas, fazer documento. Isso vai depender de como que o empregador vai conduzir toda a situação. Então, se o funcionário conseguir testemunhos de que aquele fato ocorreu, o empregador vai com certeza perder na justiça. E aí me diz uma coisa, aí no caso acabou, não tem relação mais que se perpetue diante dessa questão de assédio moral e dano moral, não Exatamente. Eles precisam realmente, assim, eu acho que respeito cabe em qualquer lugar. Com certeza. Né? Então, precisa mesmo ficar atento a essas situações, senão vai perder dinheiro, né? E eu acho assim, quando mexe no bolso da pessoa, ela começa a aprender e ter que mudar as atitudes. Muito bem, a gente falou sobre essa questão de indenização trabalhista agora, que passa a ser calculado sobre o salário da pessoa que se sente lesada. E eu conversei com a assessora jurídica Marília Cacheta aqui com a gente hoje no Manhã Total. Obrigada, viu, Marília? Eu que agradeço. Volte sempre. Obrigada. Obrigada.